Muito bem, pessoal. Nós estamos chegando aqui com o vídeo das 11 para falar aí sobre como vai ficar as coisas em novembro. Saiu a atualização dos 6 meses, né? Agora no começo de agosto, né? E aí você sabe que quando agora saiu até fevereiro, a gente já pode ver até fevereiro, antes era só até janeiro. E aí quando sai fevereiro, atualiza todos os outros meses. E nós estamos trazendo mês a mês. Então outubro, que é isso aqui, ó, já está o vídeo aí no canal comentando cada situação dessa, o que representa para cada estado, né? Tá bom? Tá aí, se você não viu ainda o outubro, você não vai entender nada de novembro se não ver outubro. Vai lá assistir outubro primeiro, depois volta aqui e assiste novembro, tá bom? Eu sou o Francisco, esse é o canal Nosso Clima. Aproveita para se inscrever, né? Deixar o like e compartilhar. E se você é produtor em todo o Brasil, ó, você pode ter a previsão específica para sua fazenda, para sua localização, né? Você nos informa seu estado, seu município, nos envia a localização da sua propriedade, entre em contato com a gente pelo Zap e aí você pode ter uma previsão, um acompanhamento, na verdade, né? Uma assessoria aí por 6 meses ou um ano, você escolhe o tempo de duração, né? Isso vai mudar a sua história. Aposte nisso. Vale muito a pena. Gente esperta está correndo na frente, tá bom? Lembrando que eu não vou poder atender tudo. Você vai falar diretamente comigo, tá certo? Então, assim, não vai ter como atender todo mundo. Uma hora vai completar aí as vagas, né? Então, aproveita enquanto temos vagas, né? Vamos lá, pessoal, ó. Isso aqui era outubro, nós nem vamos comentar nada. Vamos direto para novembro. Só vou olhar aqui uma coisa, pessoal, ó. Veja como outubro nós temos um centro do Brasil um pouco mais negativo, né? E o sul mais positivo, né? E aí quando a gente avança para novembro, veja como melhora a parte oeste do país, ou seja, essa parte aqui, ó, né? Segue bom aqui para o sul. Veja como melhora essa parte aqui. Veja como melhora São Paulo, sul de Minas, né? Veja como melhora Paraná, né? Mato Grosso do Sul, né? Tá certo? E veja que aquela mancha mais, né, vai aqui mais para o leste, aos poucos vai se deslocando, tá certo? Beleza? Vamos ver o que isso significa. Ó, nós vamos ter, pessoal, em novembro, segundo as previsões, um Rio Grande do Sul muito próximo da média. Você tem lá no noroeste, né? Um pouquinho acima, isso aqui representa só 15 milímetros a mais. Lá no extremo sul um pouquinho acima e aí no sudoeste e na região de Porto Alegre ali um pouquinho abaixo, uns 15 milímetros. Mas no geral, a maior parte dentro da média. Qual é a média para novembro? Você sabe que em novembro as chuvas vão ficando mais intensas no Brasil. Para o Rio Grande do Sul é de 177 milímetros. E a maioria deve ficar dentro dessa média. Claro que nós pegamos aí um parâmetro, claro que tem diferença em cada ponto do estado, mas não dá para falar de tudo. Santa Catarina, quase toda dentro da média, oeste um pouquinho acima, 15 milímetros acima. Santa Catarina, a média para novembro é de 172 milímetros. Então essas chuvas estão mais ou menos respeitadas. Paraná. Nosso Paraná, que tanto sofreu, né André? Agora vai melhorar. Paraná fica em novembro todo acima da média. 15 milímetros, é verdade, só 15 milímetros. Mas são 174 milímetros a média. Tem lugares que é mais, mas assim, a média. Com 15 a mais, nós vamos estar falando aqui de 190 milímetros para o Paraná. Aí a mais, certo? São Paulo, nós chegando em São Paulo que vai ficar quase todo acima da média em novembro, né? Só essa parte aqui, ó, que fica na média. Então São Paulo, a média dele é 175 milímetros em novembro. Com 15 a mais fecharia 190 milímetros, é bastante chuva para o mês de novembro aqui para São Paulo, certo? Rio de Janeiro. Cara, Rio de Janeiro sobe muito a média no mês de novembro. Claro que não deve ser todos os lugares a mesma coisa, mas onde eu peguei dá 300 milímetros aí em novembro. E ele vai ficar na média no centro, acima no norte e acima no sul.
Mas como o volume é muito alto, 15 milímetros a mais não faz muita diferença não, né? Espírito Santo, né? Para novembro, ele pega ele é malhado em novembro, né? Sul acima, centro na média e o norte 15 milímetros abaixo. Sua média é de 186 milímetros para novembro. Então você tem um sul batendo 200, né? 186 no centro e 170 aí no norte. Mas, e também se a gente for pegar o frio da letra, cada porção dessa tem uma diferencinha. É porque a gente não pode falar de todas, né? Minas MG. Minas você tem a maior parte em novembro dentro da média. O Nordeste, né? O Noroeste, o extremo norte, 15 milímetros abaixo. Mas, pessoal, 15 milímetros não faz diferença. Esse é o ponto de diferencial da gente aqui, você pegar uma previsão por aí. Que a turma mostra umas coisinhas aí e diz, ó, ferrou, e tá Deus. Deixa você com a pulga atrás da orelha e você diz, e agora? Aí você vai e manda o vídeo para mim. Diz, Francisco, o que você acha disso? Não faça isso, não mande. Por quê? Veja o que eu estou dizendo e esqueça lá o outro lá. Ah, é muita presunção sua? Não. Estou dizendo aqui que a gente faz um trabalho que vai se aproximar um pouco mais da realidade. Porque a gente explica os fatores, né? Por exemplo, você tem aí a maior parte do centro na média, sul acima da média, norte um pouco. Só que não faz tanta diferença, gente. Ó, aqui, porque são 195 milímetros a média para novembro. Eu sei que tem lugares que é maior e lugares que é menor. Eu sei disso, não precisa você me dizer. Aqui é a região do triângulo, ó, pega acima, né? Então aqui você tem 15 a mais, você vai fechar 210 no sul. Na região central 195 e lá em cima 180. Mas muda alguma coisa de 195 para 180? Até porque pode ser que aconteça essa chuva a mais, né? E porque o modelo é muito conservador, geralmente são chuvas que acontecem a mais. Vamos para a região centro-oeste, norte, depois vai para o nordeste, né? Mato Grosso do Sul, MS, fica metade norte dentro da média e a metade sul acima. E a média dele é 159. Então você tem o sul aí com 175 e lá em cima com 144. Né? Mato Grosso, a média mais alta, 234 para novembro. Ele fica quase todo dentro da média e algumas partes mais centrais ficam acima, 15 milímetros. Né? Então ele poderia ter 250 nessa faixa verde, essa faixa clara 235 e bem no leste, bem no nordeste aqui, né? Ele poderia ter 220. Mas muda de 234 para 220? Não muda. Então isso é que eu quero que vocês entendam, né? Goiás, 221 milímetros é a média para novembro. E ele fica aí entre acima, né, região ali, ó, que pega Rio Verde, viu, Antônio Lauro? Então, Rio Verde com 236 milímetros aí, né, o sul e a região central que pega ali o distrito com 221. E lá em cima no norte, ó, você tem 15 a menos e 35 no extremo norte a menos. Então você tem 220, ficaria aí com 185 no extremo norte e 205 nessa parte aqui. Entendeu como não é tão dramático? Né? Na região norte a gente não está falando de Acre, Rondônia, Roraima e Amapá, porque é muita coisa para a gente falar e a garganta está falhando. Então nós vamos falar aí de Amazonas, que em novembro já bate 199 milímetros e vai ficar na média ou levemente acima. Então entre 199 e 215 nessas manchas verdes. Então mesmo seria aproximadamente para Rondônia e para Acre, certo? Até um pouco mais aqui, tá bom? Pará ainda está com a média, ó, 15 milímetros na maior parte abaixo e 35 nessa parte central. Pará, nessa época, ainda não está com muita chuva. São 105 a média do Pará, nessa região mais central do Pará. Claro que aqui é mais, aqui é menos, então tem uma variação, o Pará é muito grande.
Mas é só uma noção. Então, se você tem 105 menos 35, você fica com 80 nessa faixa mais escura e fica com 90 nessa faixa mais clara. E aqui no sudoeste, você ficaria com 105. É só uma aproximação, é uma bússola para você entender o que a tendência está indicando. Tocantins, né? Tocantins a gente tem que... Tocantins a média já é mais alta, 244 milímetros, né? E aí você tem 35 a menos aqui, ó. Essa mancha mais escura, 35 a menos. Com 35 a menos, você tem 210, mas ainda é muita chuva para Tocantins, certo? Pronto, agora a gente vai entrar no Nordeste. Você sabe que a parte norte do Nordeste não chove nessa época. Aqui vai interessar mais o sul do Maranhão, sul do Piauí e Bahia, né? O restante não chove muito. Mas vamos lá, né? A gente chegou até aqui. Ó, o Maranhão, a média do Maranhão para novembro é 90 milímetros. Ele está dizendo aqui, ó, que vai chover 15 a menos, então ficaria 75. E no sul, 35 a menos, então ficaria 55. Então você quer dizer que no sul vai chover menos que no norte nessa época de novembro? Se você considerar a média bruta, mas a média do sul é mais alta e a média do norte é mais baixa. Então, na prática, talvez haja um equilíbrio ou até chova ainda mais no sul do que no norte, né? Na real mesmo, né? Tá certo? E quando é que a gente vai ver a real mesmo? Quando a gente chegar naquele mapa de 45 dias. Então, quando a gente chegar no início de outubro, nós vamos ver até 15 de novembro. Tá entendendo? Então, daqui a um mês e meio, 2 meses, a gente já vai ver isso aí. Entendeu? Piauí. A situação do Piauí é o seguinte, a média do Piauí é 82 milímetros no mês de novembro. Ele vai chover 15 a menos. Então ele está de boa aí para ter 70, né, 68. Aí vem o Ceará. Ceará para novembro, pessoal. Quando chove em novembro no Ceará, não é chuva normal, é uma chuva anormal. Porque novembro, a média do Ceará é 4 milímetros. Claro que aqui no sul é um pouquinho mais. E está dizendo que vai ser normal, ou seja, vai chover 4. Lá no sul, ó, não vai chover. Aqui está dizendo que vai chover 15 a menos, né? E lá no sul chove um pouquinho a mais, mas vai chover a menos, entendeu? O drama. Então, novembro, por enquanto, está sem previsão. Mas as previsões fora do normal, elas só são detectadas próximo do acontecimento. Não são detectadas 6 meses antes. Isso aqui é uma tendência, né? Olhando o RN, é a mesma coisa. RN, a média 4 milímetros para novembro. Paraíba, 2 milímetros. Pernambuco, o Sertão, 13 milímetros. E o Sertão aí está com 15 a menos. Então está sem previsão por enquanto para novembro nessa região, né? Alagoas e Sergipe. Alagoas, em novembro, a média é 30 milímetros. Sergipe é 25. E aqui diz que vai chover 15 a menos. Então teria pouca chuva para novembro, por enquanto. Isso vai atualizar de novo? Sim. E por que nós estamos olhando agora? Vai que não atualiza mais. E é isso mesmo, né? Mas mesmo assim, pessoal, vocês têm que ver todo mês para ver para que lado a coisa está indo. Se vocês ficarem até o final, nós vamos ver a questão do oceano aqui, para vocês verem uma coisa interessante. E Bahia? Bahia é o seguinte. Bahia é um país, né? Porque tem muitos climas diferentes. Mas nós pegamos aqui pelo menos 2, região de Irecê e região de Barreiras. Região de Irecê, em novembro, chove 78 milímetros. E aqui está dizendo que vai chover 15 a menos. Então choveria aí mais ou menos 63. Né? Mas pode de repente chover um pouco a mais do que a previsão, o que é normal acontecer, e nós temos a média aí. Agora, o que chama atenção aqui na região Nordeste? É que as nossas médias históricas, elas são baixas. Então, quando a gente diz assim, vai ficar na média, a gente não fica tão animado, porque a gente quer sempre acima da média, porque nossa média é mais baixa. Já falei isso para vocês, Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte, ficar na média para eles é chuva sobrando, eles ficam, vai chover demais.
Abaixo da média para eles ainda dá certo. Nós aqui não. A média para a gente é o limite, né? Por que nossa média é tão baixa? Porque tem muitos anos de seca, né? E que puxa a média para baixo. Entendeu? Então sempre a gente aqui é bom acima da média. Por quê? Porque 78 milímetros a média aqui. Lá nos outros 200 e tanto. 3 vezes mais, né? É sempre assim. Nas outras regiões é 3 vezes mais do que no Nordeste. Lá em Barreiras é o dobro. Ó. Barreiras, novembro, já chove 157. Aqui está dizendo que vai chover 35 a menos. Em algumas partes, não em tudo. Então você pega 157 menos 35, você tem o quê? Você tem aí 122, né? Mas já é alguma coisa, né? Tá certo? Agora, pessoal, ó, vamos dar uma olhadinha rápida aqui na questão do oceano aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Só para a gente entender o porquê das coisas estão acontecendo, né? Ó, vou pegar aqui o Atlântico Sul pra gente. Pronto, Atlântico Sul aqui, ó. Novembro, né? Olha como é que vai estar o mar ou o oceano Atlântico, né? Sul, ó. Aqui, ó, desse zero aqui, ó, para baixo é o sul. Então, ó, nós temos essa faixa aqui, pessoal, que nos está nos preocupando, ó, dentro da neutralidade. Ela deixou de estar acima do normal, ou seja, deixou de estar aquecida para ficar dentro do normal, aqui nos 10 graus, né? Ó, pega o centro dela, desde a África até aqui, né? E quando a gente olha o Atlântico Norte, ó, ele está mais aquecido em novembro. Nós vamos olhar os outros meses depois também, dezembro, janeiro, fevereiro. Depois nós vamos fazer um vídeo só sobre os oceanos e só sobre a laninha. Vamos passar o mês aqui trazendo informação para vocês, tá bom? Isso aqui é um pouco preocupante. Isso aqui pode ser responsável pelas previsões um pouco mais pessimistas para o Nordeste. A laninha perdendo força, o Atlântico Sul aqui na altura do Nordeste indo para neutro e o Atlântico Norte um pouco mais aquecido. Isso não é a melhor combinação para a gente, sabe? Pior do que isso, só se isso aqui estivesse frio e estivesse El Niño lá, e era caixão. Mas nós ainda estamos, né, com isso aqui dentro do normal e lá temos uma laninha meia boca. Aí tem contra nós o Atlântico Norte um pouquinho mais aquecido. Tomara que isso até lá vá ajustando, né? Show de bola. Tamo junto.